Olá! A nossa missão de hoje é mergulhar no noticiário do dia 11 de dezembro de 2025. E foi um dia que, olha, parece que foi desenhado para testar os alicerces do país. Vamos filtrar aqui os acontecimentos com maior probabilidade de prova, para quem se prepara para concursos de alto nível. E que dia, que pontos de pressão, né? Hoje, o que a gente viu foi uma confluência de tensões. Na economia, um verdadeiro cabo de guerra sobre juros. Na nossa vizinhança, uma demonstração de força que, afeta a gente diretamente. E em Brasília, um embate aberto entre os poderes. Exato. E para completar, a natureza mostrando o quão frágil é a nossa infraestrutura. E o mais importante, não são temas isolados, sabe? Eles se conversam. É exatamente essa a ideia. Conectar esses pontos. Vamos analisar 4 eixos principais, então. A economia brasileira e o dilema da taxa de juros, a escalada de tensão geopolítica no Caribe, o confronto institucional em Brasília e os impactos, de um evento climático extremo no Sudeste. Ok, vamos analisar isso. Começando pela economia, que é um clássico de prova. O Comitê de Política Monetária, o Copom, se reuniu e a decisão foi manter a Selic em 15% ao ano. 15%. Pela 4ª vez seguida. É o maior patamar em quase 20 anos isso. A primeira leitura é que o Banco Central está com o pé no freio. E com força. Com muita força. E a justificativa oficial, que está lá no comunicado, é a incerteza global. Mas o que realmente chama atenção, é o barulho que essa decisão causou. A CNI, que representa a indústria, soltou uma nota duríssima. Falou em cautela excessiva, cobrando o início dos cortes. O setor produtivo está dizendo que não aguenta mais pagar essa conta, então. Exatamente. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque essa cautela do BC brasileiro acontece justo no momento em que o mundo parece ir para o outro lado, Os Estados Unidos acabaram de anunciar um corte na taxa deles para a faixa entre 3,5% e 3,75%. Pois é. Então, enquanto a maior economia do mundo pisa um pouco no acelerador, o Brasil continua com o pé no freio, o que explica essa dissonância toda. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, revela muito sobre o Brasil. A gente está na contramão. As fontes mostram que somos o único entre os grandes emergentes que não cortou juros em 2025. O único? Nossa! Sim, e isso nos coloca numa posição bem peculiar. Temos o segundo maior juro real do mundo, e aqui, atenção para o conceito, que é fundamental. Juro real, Sim, vale a pena reforçar. É a taxa nominal, esses 15%, descontada a inflação que se projeta. É o que o dinheiro rende de verdade. E um juro real lá nas alturas funciona como um imã para capital estrangeiro, certo? Mas não para qualquer tipo de capital. Perfeito. Atrai principalmente o capital especulativo, o famoso hot money, sabe? Aquele que vem buscar ganho rápido e fácil no mercado financeiro. Ele até ajuda a segurar o dólar no curto prazo, mas não vira fábrica, não vira emprego, não vira inovação. Pelo contrário, Pelo contrário. Para quem quer construir uma fábrica, o crédito fica caríssimo, quase proibitivo. Então se desestimula o investimento na produção. E para complicar esse quebra-cabeça todo, a gente tem o outro lado da moeda, a política fiscal. Enquanto o Banco Central puxa para um lado, o governo parece puxar para o outro. E com força também. O governo confirmou o salário mínimo de R$ 1.621 para 2026. É uma medida, claro, de um impacto social imenso, mas que, segundo as projeções, vai gerar uma despesa extra de 44 bilhões de reais. Ou seja, uma política fiscal claramente expansionista. Claramente. O que a gente está vendo é a materialização de 2 visões de mundo. O Banco Central, com a autonomia que tem, opera na lógica de que a estabilidade de preços é o bem maior, mesmo que custe o crescimento a curto prazo. Já o Executivo, com um calendário político, com pressões sociais, prioriza o gasto como motor da economia. Então é uma queda de braço clássica entre o BC e o governo. É uma queda de braço, sem dúvida, mas é importante nuançar. Não são instituições inimigas, Ambas buscam, em tese, o bem do país, mas com ferramentas e, principalmente,
com horizontes de tempo completamente diferentes. É o curto prazo da política versus o longo prazo da estabilidade monetária. Isso é cara de prova discursiva, né? Analisar qual visão tem prevalecido e com quais consequências. Totalmente. É um tema recorrente. E essa pressão econômica interna não acontece num vácuo, claro. Ela está ligada à forma como o Brasil se posiciona no cenário global. O que nos leva direto para a tensão que está se desenhando na nossa vizinhança, ali na costa da Venezuela. Exato. A grande notícia do dia em geopolítica foi essa: a apreensão de um navio petroleiro de bandeira venezuelana pela Marinha dos Estados Unidos. O governo Trump alega que a ação foi para fazer cumprir as sanções. Já a Venezuela classifica o ato como pirataria e roubo e exige o fim do intervencionismo ilegal. Isso parece ser mais do que um incidente isolado. As fontes trazem uma análise de que os Estados Unidos estariam mudando de postura, deixando de ser a polícia do mundo para focar mais no seu quintal, as Américas. Soa um pouco como uma releitura da doutrina Monroe para o século XXI. É exatamente essa leitura que os analistas estão fazendo. A doutrina Monroe, lá do século XIX, era América para os americanos. O que vemos agora é uma versão atualizada. A retórica do governo Trump, que chega a sugerir uma possível operação terrestre, e a informação de que pelo menos 7 nações caribenhas estariam oferecendo apoio logístico. Bom, Reforça essa ideia de zona de influência. isso é um recado claro. Nesta região, as regras são as nossas. E qual o papel do Brasil nisso tudo? Nós temos uma fronteira imensa com a Venezuela. Essa escalada de tensão nos coloca numa posição muito delicada. Extremamente delicada. A diplomacia brasileira historicamente preza pela não intervenção e pela solução pacífica. Uma ação militar americana na Venezuela, mesmo que naval, cria um problema gigantesco para o Brasil. A gente seria pressionado a tomar um lado. E qualquer lado que se escolha tem um custo alto. Exato. Apoiar o ZEUA poderia ferir nossos princípios e gerar instabilidade na fronteira. Não apoiar poderia criar um atrito com o nosso maior parceiro comercial. É o tipo de situação em que não existe saída fácil ou indolor para o Itamaraty. E para adicionar uma camada simbólica a tudo isso, no mesmo dia, a líder da oposição venezuelana, a Maria Corina, foi laureada com o Nobel da Paz. E ela não pôde ir ao Oslo receber, então a filha dela foi no lugar. Isso joga ainda mais luz sobre a situação do país. Sem dúvida, o Nobel funciona como uma caixa de ressonância. Ele legitima a oposição no cenário internacional e aumenta a pressão sobre o governo de Caracas. A imagem da filha recebendo o prêmio em nome da mãe é muito poderosa. Para uma prova, é importante entender como esses elementos se entrelaçam para compor um cenário complexo e volátil. E da instabilidade externa, a gente volta para a instabilidade interna. Em Brasília, o dia foi de um verdadeiro teste de estresse na relação entre os poderes. O material, para quem estuda direito constitucional, é vasto. Vasto e complexo. Tivemos 2 decisões no plenário da Câmara que são muito emblemáticas. Primeiro, o caso da deputada Carla Zambelli. Mesmo já condenada pelo STF, a Câmara decidiu manter o mandato dela. A votação para cassar não atingiu o quórum necessário de 257 votos. Faltaram 30. Então, na prática, o Congresso está dizendo para o Judiciário: sua condenação vale até a porta do plenário. Aqui dentro as regras são nossas. É isso mesmo. Isso não cria uma insegurança jurídica gigantesca? Exatamente essa questão. Sua pergunta capta o cerne do debate. A Constituição estabelece a independência e a harmonia entre os poderes. O Legislativo tem, sim, a soberania para decidir sobre a perda de mandato dos seus membros. Contudo, quando há uma condenação criminal transitada em julgado pelo STF, a discussão muda de patamar. Certo. A decisão da Câmara, nesse contexto, é vista por muitos juristas como uma afronta, um desafio direto à autoridade do Judiciário. É a materialização do conflito. E não parou por aí. No mesmo dia, o deputado Glauber Braga, que também enfrentava um processo de cassação, teve uma punição bem mais branda, suspensão de 6 meses. Parece que o espírito corporativista falou mais alto. O corporativismo é um dos elementos, sem dúvida, mas o pano de fundo é essa disputa por prerrogativas.
E na mesma noite, para coroar o dia, a Câmara ainda aprovou o controverso PL da dosimetria. Confesso que, embora o nome seja técnico, as consequências parecem bem práticas. O que exatamente significa mexer na dosimetria da pena? Ótima pergunta. Dosimetria, para quem não está familiarizado com o jargão, é basicamente a matemática da pena. O juiz segue um cálculo para definir o tempo exato de reclusão de um condenado, considerando agravantes, atenuantes, enfim. O que esse projeto de lei faz é mexer nesse cálculo, nessas regras. E, na prática, a proposta tende a reduzir as penas. E os críticos do projeto apontam que ele poderia beneficiar diretamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro e até o ex-presidente Bolsonaro. Esse é o ponto central da polêmica. A aplicação da lei penal tem que ser geral e abstrata. Mas quando um projeto surge com endereço certo, ele gera desconfiança, né? O texto agora vai para o Senado e o debate promete esquentar ainda mais. E para fechar esse eixo, o STF também foi protagonista, mas num movimento de recuo tático, digamos assim. Foi um recuo claro, um exemplo de livro sobre o sistema de freios e contrapesos. O ministro Gilmar Mendes havia dado uma liminar que restringia o pedido de impeachment de ministros do STF apenas à Procuradoria-Geral da República. O Senado reagiu na hora, vendo isso como uma interferência. Claro. Após uma forte articulação política, o ministro voltou atrás. Suspendeu essa parte da decisão. Agora, qualquer cidadão pode voltar a fazer a denúncia. Foi um poder freando o outro em tempo real. Impressionante ver a teoria dos freios e contrapesos acontecendo ao vivo. E essa instabilidade institucional toda acaba tendo consequências na capacidade do Estado de responder a outras crises. O que nos leva ao nosso último eixo, o desastre ambiental e social causado pelo ciclone Ventania. Exato. O ciclone atingiu a região sudeste com uma força tremenda, especialmente São Paulo. Os números são assustadores, ventos de quase 100 km por hora, mais de 160 voos cancelados em Congonhas, centenas de árvores no chão, mas o dado mais grave, socialmente, é que mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica. E a falta de energia gera um efeito cascata terrível. Sem energia, as estações de tratamento de água param, aí falta água, hospitais operando com geradores, comércio fechado. É o colapso de serviços básicos. E a pergunta que uma banca examinadora faria é: de quem é a responsabilidade? A ciência aponta que o aquecimento global tende a aumentar a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos como este. O oceano mais quente funciona como combustível para esses fenômenos. Isso não é mais previsão, é a realidade. Eu lembro de cobrir enchentes em São Paulo há uns 15 anos e a discussão era sobre limpar bueiros. Hoje, a gente está falando da resiliência da rede elétrica para milhões de pessoas. A escala do problema mudou drasticamente. Mudou completamente. Isso levanta um debate crucial sobre políticas públicas. Primeiro, a defesa civil. Ela está equipada para isso? Segundo, planejamento urbano. Nossas cidades foram construídas para resistir a ventos de 100 km por hora. A fiação elétrica deveria ser subterrânea. E terceiro, e este é um ponto polêmico, a questão dos serviços privatizados. Ah, sim. A concessionária de energia. Isso. Ela tem capacidade e agilidade para restabelecer o serviço para 2 milhões de imóveis rapidamente. A agência reguladora está fiscalizando. Essa discussão sobre a privatização da distribuição de energia é um tema recorrente. E um evento como esse joga gasolina no fogo, né? Exatamente. Uma questão de prova poderia facilmente pedir para o candidato dissertar sobre a responsabilidade dos entes federativos na adaptação às mudanças climáticas, usando o ciclone como estudo de caso. É um tema transversal por excelência. Certo. Foi uma análise densa de um dia muito cheio. Se fôssemos resumir tudo isso em 3 pontos essenciais, aqueles que não podem passar batido, quais seriam? Tarefa difícil, mas vamos lá. Primeiro, a política monetária brasileira e seu descompasso global. É crucial entender a lógica da Selic em 15% enquanto o mundo corta os juros. E, principalmente, dominar a dinâmica do conflito entre a política monetária do BC e a política fiscal do governo. É o coração do debate. Anotado. O segundo ponto. Segundo,
A tensão institucional no Brasil. A teoria da separação dos poderes e dos freios e contrapesos saiu dos livros e foi para a prática. As decisões da Câmara nos casos Zambelli e Braga, o PL da dosimetria, o recuo do STF, são exemplos vivos dessa disputa. É preciso entender os argumentos. E o terceiro e último ponto essencial. Terceiro, geopolítica na América Latina e a doutrina Monroe 2.0. A escalada na tensão entre EUA e Venezuela não é um fato isolado. É parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos de reafirmar sua influência. Compreender o contexto das sanções e a posição delicada do Brasil nesse tabuleiro é indispensável. Perfeito. E para deixar uma provocação para aprofundamento. Uma das notícias de hoje foi a aprovação no Senado do chamado PL Antifacião, que endurece penas. Isso nos leva a uma questão para refletir. Até que ponto o endurecimento de penas por si só é uma resposta suficiente para o problema do crime organizado? Ou se a solução exige estratégias mais sofisticadas que envolvam inteligência, asfixia financeira e políticas sociais estruturantes? Fica a provocação para continuar os estudos.